Então, agora você já conhece o conceito de inferência estatística e já sabe qual que é o principal objetivo dentro da inferência. O principal objetivo é estimar o valor de um parâmetro na população a partir de uma estimativa em uma amostra. Então a gente viu que para um mesmo parâmetro populacional a gente poderia definir diferentes estimadores, né? Mas também a gente estabeleceu qual estimador a gente vai usar, pelo menos para os 3 parâmetros principais, né? Que é média, proporção e variância. Então agora a gente vai dar um passo, né, no sentido de conhecer a relação entre esses estimadores que a gente definiu e o parâmetro que a gente quer estimar. Então, para efeitos didáticos, né, o primeiro estimador que a gente vai ver é a média amostral. Então a gente quer saber qual vai ser a relação que a gente vai ter entre a média amostral e a média populacional que a gente quer estimar. Então, bom, imagina que a gente tem uma população aqui com nzão elementos e que a gente vai selecionar amostras, né, de tamanho nzinho. Se a gente considerar amostras com reposição, o número de amostras que a gente poderia escolher seria aqui da ordem de nzão elevado a nzinho, que geral mesmo para esses valores de n pequenos, né, esse número aqui seria um número bem grande. Mais ainda, né, se o tipo de amostragem for probabilístico e o método da amostragem aleatória simples, a gente pode considerar que cada amostra vai ter a mesma probabilidade de ser selecionada. Bem, se a gente estiver interessado na média, cada amostra que a gente tomar vai fornecer um valor diferente para a média amostral. Esse valor pode estar muito próximo ou muito distante do valor da média na população inteira, né? Então repara que o valor da média amostral vai depender da amostra selecionada, né? Então essa variável vai ter um caráter probabilístico. Então no fundo ela vai ser uma variável aleatória, ela pode assumir diversos valores e cada valor a gente tem uma probabilidade de ser assumido. Então o primeiro objetivo nosso é entender como vai ser a distribuição de probabilidade dessa variável média amostral. Então, começando aqui com um exemplo bem pequeno, imagina que a gente tem uma população de 5 elementos, né? Uma população muito pequena. E aqui a gente tem os valores de uma determinada variável, né, para cada elemento da população. Então imagina, sei lá, que isso daqui seja, por exemplo, o valor do peso aqui de cada indivíduo, peso corporal em quilos. Então na população a gente teve uma média aqui de 45,62 desses 5 valores. Como é que ficaria a distribuição para amostras, né, aleatórias simples de tamanho 1, de tamanho 2, até aqui de tamanho 5? Bem, para amostras de tamanho 1, né, seriam as amostras constituídas aqui só por um indivíduo, né? Então a gente teria 5 amostras diferentes de tamanho 1. E a média na amostra, né, seria o próprio valor aqui da variável para o indivíduo. Então a gente ficaria com essa relação aqui dos valores para 5 amostras de tamanho 1. Bom, se a gente aumentar o tamanho da amostra,
amostras de tamanho 2. Aqui eu estou considerando, nesse caso, amostras sem repetição. Teríamos aqui um total de 10 amostras possíveis. E para cada par selecionado, a gente calcula a média amostral. E aí, se a gente fazer um gráfico aqui para os valores da média amostral, a gente teria esse gráfico aqui. 10 amostras de tamanho 2 e os valores aqui da média amostral para cada par. Amostras de tamanho 3. Bom, de novo a gente vai ter 10 amostras possíveis, a gente vai pegar a média aqui para para os 3 valores aqui da amostra, né? Se a gente colocar num gráfico, a gente vai ficar dessa maneira o gráfico. Para amostras de tamanho 4, a gente tem 5 amostras possíveis. Bom, de novo, para cada amostra aqui eu tenho o valor da média. E por fim, para amostras de tamanho 5, né, eu só teria uma amostra que englobaria aqui os 5 indivíduos e a média dela seria igual à média populacional. Então repara que qual que é a tendência aqui, né, à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra. Aqui a amostra de tamanho 1, o gráfico. Amostras de tamanho 2, amostras de tamanho 3, amostras de tamanho 4. Então perceba, né, que aqui a variabilidade aqui dos valores da média está diminuindo à medida que a gente aumenta o tamanho da amostra, né? E o valor médio aqui de todos está ficando cada vez mais próximo da média populacional, que é 45,62. Então, nesse exemplo aqui, a gente conhece o valor para cada elemento da população, né? E nos problemas práticos, né, não vai ser assim. Em geral, a gente vai conhecer só os valores de uma amostra e a partir deles a gente vai estimar o valor da média na população. Então, como a gente tem essa informação nesse exemplo, né, fica fácil a gente calcular probabilidades aqui sobre a média amostral. Então, por exemplo, imagina que a gente queira saber, para uma amostra de tamanho 2, qual que é a probabilidade da média amostral estar entre 45 e 50. Então, para a amostra de tamanho 2, a gente vai ter 10 amostras possíveis. A gente pode entender que cada amostra vai ter probabilidade de 1/10 de ser escolhido. E dessas 10, né, a gente vai ver que tem só 2 amostras em que a média amostral está entre 45 e 50. Logo, a probabilidade aqui da média estar entre 45 e 50 vai ser 2/10. Então, em geral, como eu comentei, na prática a gente não possui os dados, né, de toda a população. Então, como é que a gente poderia calcular probabilidades desse tipo aqui? Então, vamos olhar para a informação desse exemplo de uma outra maneira. Vamos construir aqui histogramas para ver a frequência aqui dos valores, né, para essas médias amostrais. Então, aqui, né, para 5 amostras de tamanho 1, né? Então aqui eu estou olhando para probabilidade, né? A probabilidade da média está entre 20 e 25, seria de 20%, entre 40 e 45, 40%, entre 50 e 55, 20%, entre 60 e 65, 20%. Então a gente teria essa distribuição aqui para 5 amostras de tamanho 1.
Para as amostras de tamanho 2, a gente ficaria agora com essa distribuição aqui. Então, de 30 a 35 a gente teria 20%, de 35 a 40, 10% e assim por diante. Amostra de tamanho 3, a gente ficaria com essa distribuição. E a amostra de tamanho 4, então, por exemplo, aqui de 40 a 45 teria 40%, de 45 a 50, 40%, e de 50 a 55, 20%. Então, repara qual que é a tendência aqui. Então, para as amostras de tamanho 1, né, eu tinha valores aqui bem dispersos. E à medida que a gente vai aumentando o tamanho da amostra, né, os valores das médias amostrais vão se concentrando e vão se concentrando aqui em torno do valor da média populacional. Então, isso que a gente espera, né? A gente espera que quanto maior a amostra que a gente selecione, né, mais próximo o valor da média na amostra fique da média na população. É esse comportamento que a gente observou aqui nesse exemplo para uma população de 5 elementos. Então vamos fazer o mesmo procedimento agora, só que com uma população maior, com 10 mil elementos. Então suponha que medimos certa característica em uma população com 10 mil elementos e a gente chegou a essa seguinte distribuição aqui, seguinte histograma. Então a média dessa variável na população é 50,07 e o desvio padrão é 9,94. Então a gente vai realizar amostragens aleatórias simples, né, de tamanho 1, 3, 5 e 10. Então esses valores aqui eles não são imaginários, né? Na realidade eu gerei eles aqui aleatoriamente no computador. Então aqui ó, vai do 1. Aqui nessa coluna seria o valor da variável, né? Do 1 até 10 mil aqui. Então, gerei 10 mil valores aleatórios, né? Baseados numa distribuição normal e obtive essa função aqui. Bem, então eu fui e realizei, selecionei aqui amostras de tamanho 1. Na realidade eu selecionei 1000 amostras de tamanho 1. Então aqui é o número selecionado, né, e o valor correspondente da variável aqui. Então selecionei aqui do 1, né, até o 1000. Então aqui pode ter bom, selecionei 1000 amostras de tamanho 1. Depois fiz o histograma, né? Ficou dessa maneira aqui o histograma. Então, a média, né, de todas essas valor da média dessas 1000 médias amostrais
Para cada amostra eu calculo uma média amostral e a média dessas 1000 deu 49,89 e desvio padrão 10,12. Fiz a mesma coisa para 1000 amostras de tamanho 3. Aí ficou dessa maneira a distribuição. Agora a média ficou 50,40 e o desvio padrão 5,86. Para 1000 amostras de tamanho 5, ficou com essa distribuição aqui de frequências. A média 5,15 e o desvio padrão 4,35. E para 1000 amostras de tamanho 10, a média ficou 52,08 e o desvio padrão 1,10. Então aqui tem uma comparação aqui das distribuições de frequência, né, para os tamanhos da amostra. Em azul aqui para as amostras de tamanho 1. Em vermelho aqui amostras de tamanho 3. Em verde aqui amostras de tamanho 5 e em lilás aqui amostras de tamanho 10. Então aqui quando a gente aumenta o tamanho da amostra, de novo a gente percebe aqui que está diminuindo a dispersão, né? Ou seja, está diminuindo aqui o valor do desvio padrão. E ela está se concentrando cada vez mais perto aqui do valor da média populacional, que nesse caso é 50,07. Outra coisa que também a gente poderia observar é que a distribuição, né, em todos os casos aqui, a distribuição ela ainda fica próxima de uma distribuição normal, né? Ou seja, é mais ou menos um formato de sino aqui. Claro que cada vez, como está diminuindo o desvio padrão, ele vai ficando cada vez mais estreito aqui o pico. Então a gente já viu que a média amostral, né, é uma função da distribuição da população. Na realidade dá para a gente provar que se a população tem uma média μ e variância sigma ao quadrado, a distribuição da média amostral para amostra de tamanho n vai ter a mesma média e variância sigma ao quadrado sobre n. Eu não demonstrei isso aqui, mas dá para demonstrar esse fato, ou seja, à medida que a gente aumenta o n, o tamanho da amostra, a gente está diminuindo a variabilidade. Então vamos comparar esses valores aqui previstos na teoria com os valores do nosso exemplo. A gente vai denotar μn e sigma n, né, respectivamente, a média e a variância da distribuição da média para as amostras coletadas no exemplo. Então aqui para n igual a 1. No nosso exemplo a gente teve uma média da distribuição da média amostral de 40,89 e o desvio padrão de 10,12. Né? O previsto pela teoria seria a média igual à da população e o desvio padrão aqui de sigma sobre raiz de n, no caso n igual a 1, né? Ficaria igual ao sigma, né? Ainda está próximo aqui do 10. Para amostras de tamanho 3, a média deu 50,40, o desvio padrão 5,86. O desvio padrão teórico, né, seria 5,74. Considerando todas as amostras possíveis, né? No caso a gente só selecionou 1000. Para amostras de tamanho 5,
Então, aqui em todos os casos, a média fica próxima do valor da média populacional, né? Vamos observar aqui a diferença maior no desvio padrão. Então, aqui o desvio padrão no exemplo foi 4,35 e o previsto seria 4,45. E para a amostra de tamanho 10, a gente observou o desvio de 1,1 e o previsto seria 3,14.